Então, quando a gente tenta dividir números inteiros, muitas vezes o resultado não vai resultar em um número inteiro. Vai resultar em um número, podemos falar assim, número quebrado. Então, houve a necessidade de expandir o conjunto dos números inteiros para o conjunto dos números racionais. Racional lembra razão, tá? E tem tudo a ver. Vai ser representado pela letra Q, que significa quociente. Vai ser o seguinte: como que é a representação desse conjunto dos números racionais, tá? Conjunto dos números racionais, eles sempre vão ser representados em forma de fração A sobre B. Com A pertence ao conjunto dos números inteiros, B também pertence ao conjunto dos números inteiros, porém excluindo-se o zero. Por quê? Não existe divisão por zero. E toda fração é uma divisão. Esse aqui, na verdade, toda razão, ou toda fração, significa uma divisão. Então, todo número que consegue ser escrito em forma de fração, em forma de razão, é um número racional. Os números naturais, por exemplo, o 2. Eu posso escrever ele em forma de razão, porque eu não estou enxergando, mas ele está sendo dividido por 1. Pronto. Números negativos, menos 3, também está sendo dividido por 1, porque não altera o resultado. Então, os números naturais e os números inteiros, eles fazem parte dos números racionais, como os números naturais fazem parte dos números inteiros. Então, outros exemplos de frações: 3 quartos, 5 sextos, 7 oitavos, e também números decimais, igual 0,25, 1,7, decimais finitos ou decimais periódicos, como 0,55 ou 0,12. Eu já vou explicar o que são esses periódicos daqui um pouquinho. Mas todos esses números são possíveis de ser representados em forma de fração. Tá? Então, todo número que representa em forma de fração é um número racional. Ok. Algumas coisas importantes agora para a gente trabalhar com os números racionais. A gente pensa em número racional e vamos trabalhar com frações. Por exemplo, como que eu transformo uma fração em número decimal e vice-versa? Eu tenho uma fração, por exemplo, 1 quarto. Sempre eu vou pegar o numerador, que é o que está em cima do traço, ele chama numerador, o de baixo é o denominador, e vou dividir um por outro. Então, eu vou dividir 1 por 4, eu vou encontrar o quanto que representa em número decimal. 1 é menor do que 4. Não é possível dividir, a gente vai colocar um zero, uma vírgula, e aqui a gente coloca um zero. Agora, 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, faltam 2. Eu posso acrescentar um zero, que eu já acrescentei o zero e a vírgula sem problemas. 20 dividido por 4, 5. Então, 1 quarto é a mesma coisa do que 0,25. Vamos lá, pegar outros números, por exemplo, 3 oitavos. Então, vamos pegar o 3 e dividir ele por 8. 0, né, que 3 não divide por 8, 30. Aqui vai dar quantas vezes? 3. 3 vezes 8, 24. Para 30, sobra 6. Então, a gente desce o 0. Aqui vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Para 60, 4. A gente acrescenta um 0, dá 5. Então, 3 oitavos é a mesma coisa do que 0,375. Tá? Transformar fração para decimal, eu divido o número de cima, que é o numerador, pelo denominador.
E se eu quero transformar a decimal para fração? Por exemplo, o número 0,12. Tá? O zero eu desconsidero, escrevo o número sem o zero, se o zero tiver antes da vírgula. A quantidade de casas que eu ponho depois da vírgula é a quantidade de casas com a quantidade de zeros que eu coloco embaixo no denominador. Então seria 12 sobre 100. Simplificando em cima e embaixo, dividindo pelo mesmo número por 4, que ambos são divisíveis por 4, em cima fica 3, embaixo fica 25. Então, ou eu represento 0,12 em 12 sobre 100, ou 3 sobre 25. E a gente vai perceber que várias frações representam a mesma coisa. Né? Eu quero, por exemplo, 1,4. Como que eu transformo em fração? Pego o número sem a vírgula, 14, sobre, coloco 1, a quantidade depois da vírgula de casas é a quantidade de 0, 14 sobre 10, posso simplificar em cima e embaixo por 2, que vai dar 7 sobre 5. Então 1,4 é a mesma coisa que 7 sobre 5. Tá? São aí alguns exemplos de transformação de um para o outro. Só que tem várias coisas quando a gente trabalha com frações. Tá? Então vamos lá. As frações, elas podem ser classificadas em frações próprias, impróprias e aparentes. O que é fração própria? O numerador, ele é menor do que o denominador. Por quê? Ó, o denominador indica em quantas partes foi dividido um todo, um inteiro. Que eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5 partes. E dessas 5 partes eu utilizei 4 delas. Certo? Então, isso é possível. Essa é uma fração própria. Mas se fosse o contrário, 5 quartos. Tá. Aqui, o número de baixo significa quantas partes eu dividi o inteiro. Então, eu peguei um inteiro, dividi em 4 pedaços. Utilizei todos esses 4 pedaços, mas ainda eu preciso de mais um inteiro. E novamente dividi em 4 partes. E dessas 4 partes, utilizar uma. Então, 5 quartos é a mesma coisa do que 1 inteiro e mais 1 quarto. 1 inteiro e 1 quarto, que são os números mistos. Essa é a fração própria. Essa fração é chamada de imprópria, quando o numerador é maior do que o denominador. Essa aqui é uma fração mista. E temos a fração aparente, por exemplo, 6 sobre 2, que na verdade dá um número inteiro, que é o 3. Tá? Ah, e aí? Como que eu transformo uma fração própria em imprópria e vice-versa? O quadro está manchando. Vamos lá. Fração própria, quer dizer, imprópria e mista, né? Desculpa, falei errado. Então, por exemplo, eu tenho aqui 5 terços. O que eu vou fazer? Eu vou dividir 5 por 3. Quanto que dá? Dá 1. Essa é a parte inteira. Sobra quanto? 1 vezes 3, 3. Para 5, sobra 2. Vai ser 2 sobre o mesmo denominador, terços. Então, é 1 sobre 2 terços. Por exemplo, 8 quintos. Vou pegar um número maior, né? 8 quintos, então. 12 quintos. Divide 12 por 5. Dá 2. E 2 dá 10. 10 para 12 faltam 2. Então, são 2 inteiros mais 2 quintos. E, por exemplo, se eu tiver agora assim, ó, 1 e 1 terço, como que a gente faz? A gente vai multiplicar o número inteiro pelo denominador, somar com o numerador. Então,
1 vezes 3, 3 mais 1, 4, é o novo numerador, e o denominador a gente repete. Mesmo processo, eu tenho, por exemplo, 2 e 3 quintos. A gente faz 2 vezes 5, soma com mais 3. 2 vezes 5, 10, mais 3, 13. Repete o denominador 5. Então são essas aí as transformações que são possíveis fazer. Tá? No próximo vídeo, adição, subtração e multiplicação e divisão de fração e depois de números decimais.